Olá, bom, já estou aqui. A gente vai começar a nossa última série do Conexão Ceará, que foi uma série que a gente criou, que a gente vai falar sobre a produção de artes plásticas dos vários estados. Então a gente vai fazer, depois da Conexão Ceará, a gente vai fazer a Conexão Bahia, e depois da Conexão Bahia a gente vai fazer a Conexão Recife e depois a Conexão Rio Grande do Sul. Então a gente já está aqui com várias lives aqui organizadas e com gente muito interessante, como vocês vão ver. A nossa próxima live, já vou falar aqui para vocês, vai ser no dia 15 e eu vou conversar com a Ula Pansetti sobre o José Pansetti, que é aquele artista maravilhoso das Marinhas que a gente conhece. A Ula é neta do Pansetti, então a gente vai conversar com ela e vai ser muito legal. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Nessa série do Conexões Ceará, a gente conversou, em primeiro lugar, com a Graciele Siqueira, e aí a gente falou sobre o Raimundo Sela. Depois a gente conversou com o Francisco de Almeida, aquela figura maravilhosa do Francisco de Almeida. E agora, hoje, a gente vai conversar com a Ana Cristina Mendes. Esse ano passado, eu realizei, aí no Ceará, a Unifor Plástica. Eu fui a curadora da Unifor Plástica. E quando eu comecei a escolher as obras, eu percebi uma coisa muito interessante em comum na produção artística cearense. Eu percebi que os artistas usavam muito a palavra, né? Reiteradamente buscavam a palavra. E então eu resolvi trabalhar com essa conexão arte com a palavra, que foi uma conexão bem interessante que eu fui descobrindo. E a exposição tinha cerca de 25 artistas muito interessantes. A gente levantou uma porção de obras super legais. Foi assim uma experiência muito interessante, porque realmente as obras, elas estão assim no nível das obras assim de arte em São Paulo, no Rio de Janeiro, artistas excelentes. Eu não vou citar nomes, porque eu citar um, depois não citar o outro, eu tô, né, sabe como é que é artista, né? Então eu não vou fazer isso, tá? Bom, então eu não vou citar ninguém. E aí eu queria explicar para vocês por que eu acabei escolhendo a Ana Cristina Mendes para ser a artista que vai falar sobre o segmento de arte contemporânea em Fortaleza. Eu escolhi a Ana Cristina Mendes pelo seguinte, porque eu me dei conta de que o trabalho dela era um trabalho que tinha assim uma importância, tinha um significado muito interessante para esses novos tempos de pandemia, e poderia ser um trabalho feito, que tivesse sido pensado para ser feito nessa época de pandemia. Então, exatamente por isso foi que eu me reportei ao trabalho da Ana Cristina Mendes, tá? Então, hoje a gente vai contar para vocês um pouco desse trabalho, que é um trabalho bastante complexo e que eu creio que somente hoje, com a gente conversando, falando com ela e vendo todas essas as nuances que tem o trabalho, é que vai dar para entender realmente a complexidade do trabalho, tá? Bom, a Ana Cristina Mendes é uma artista visual, ela é estilista e ela é mestre em artes pelo PPG Artes da ICA, da Universidade Federal do Ceará. E ela sempre foi ligada em tecidos, né? Os tecidos fazem parte dos afetos e da memória dela, porque desde criança o universo têxtil dos armazéns permeava os passeios favoritos dela com a mãe dela.
E essa afinidade acabou transbordando para a vida profissional dela, que se tornou uma estilista, e depois ela começou a trabalhar com artes plásticas, atuando nessa fronteira das diferentes linguagens artísticas e fazendo algumas ativações poéticas, né? Onde o tecido e a vestimenta se tornam um suporte, matérias subjetivas do trabalho artístico. No começo, os tecidos eram para ela um meio de traduzir a ideia da elasticidade e da compressão nas esculturas. E depois ela foi trabalhando com as tessituras, com a ideia de abordar o corpo, enfim. E aí foi trabalhando, inclusive, com as texturas. Eu não estou vendo aqui a separadinha a Ana. Vamos ver aqui se eu encontro ela. Ah, achei aqui. Vamos ver. Está conectando. Está aguardando, mas ainda não conectou. Aquele momento. Está conectou. Ei, tudo bem? Denise, Oba, tudo oh, bom? boa Ótimo. Boa tarde, seja bem-vinda. Eu acho que tarde. as pessoas hoje vão descobrir uma porção de coisas sobre esse seu trabalho que elas não sabem, né? Então, eu vou começar aqui os slides, pegar aqui os meus slides e vou Denise, começar aqui. Diga. antes Pronto. de tudo, Denise, quero te agradecer muito pelo convite. Imagina. Fiquei muito feliz com as relações que você fez, né, do Oceano Investido com esse tempo que a gente está atravessando, né? E que é E uma coisa que você não tinha pensado, mas tem tudo a ver, né? esse Nunca. trabalho, esse trabalho é de 2013, foi uma pesquisa que começou em 2013, né? Na verdade, é pesquisa de mestrado. Olha, que maravilha! Mas acabou que foi tão interessante, né? Quando eu comecei a ver, aqui vocês têm uma imagem aqui do meu lado, vocês têm uma imagem da montagem na Unifor Plástica. Então vocês estão vendo que tem um vestido que fica centralizado, depois tem uma base, nessa base estava um caderno, que a Ana Cristina depois vai explicar tudo para vocês. Tem vídeos e fotografias, né? E aqui a gente tem uma conversa que foi organizada pela professora Adriana Helena, que é ótima, né? Está fazendo um trabalho ótimo, ela estava nos assistindo aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse papo aí com as pessoas. Como eu te falei, eu fiquei muito feliz com essa relação. De fato, eu acho que ela trouxe um aspecto de casa, né? Oceano Investido, ela pensa essa questão muito de deslocamento, né? De algo que é tão íntimo, né? A gente o Oceano Investido, ele é uma metáfora de corpo, e é esse corpo que desloca, que ele trabalha ausência e presença, né? E Uhum. eu estou achando muito bacana a gente pensar agora nessa imagem desse compartilhamento aí, né? Desse encontro, que agora os encontros possíveis são esses, né? Agora das lives, live. Mas esse foi um encontro presencial que as pessoas me reportaram que adoraram, né? Porque é muito importante para as pessoas elas compreenderem o universo do artista e como o trabalho se desenrolou, né? Aqui a gente vai botar um textozinho, né? E eu queria que você explicasse o comecinho do trabalho, que até É, para mim me surpreendeu saber esse comecinho do trabalho, que eu descobri que eu não sabia. Conversando com ela agora, eu descobri que eu não tinha entendido exatamente. Queria que você contasse do comecinho como é que surgiu a ideia desse trabalho. tá joia. Né? Aqui eu coloquei esse textinho, né? Que é um desenho. O trabalho, Oceano e Vestido, ele é um desenho, na verdade. A Ele é um sua voz, desenho. para mim, está um pouco cortada. Como é que está para quem está ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Ninguém respondeu, então deve estar ouvindo bem. Pode falar, desculpa. Então,
Na verdade, Oceano Investido, eu até trouxe uma frase, eu queria até ler essa frase antes, que eu acho que essa frase, ela conta um pouquinho desse, inclusive faz essa relação com esse período, que é assim, a frase do Ítalo Calvino, que diz assim: quem somos nós, se não uma combinatória de experiências? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras, né? Maravilha. Como a gente está nesse momento, né, Denise e esse povo lindo que está aqui. A gente está vivendo um momento que a gente está se reordenando. De uma hora para outra, cada um passou a viver um momento de isolamento, né? Um momento muito particular, íntimo, cada um na sua ilha, cada um no seu espaço, no seu lugar, né? E encontramos forma de chegar no outro. Na verdade, exatamente. esse auge, Oceano Investido, era um desejo de viagem, era um desejo de chegar no outro, um desejo de deslocamento. Então, eu queria fazer um trabalho, um trabalho que tivesse a colaboração de algumas pessoas que fizeram esse deslocamento, né? Então, 5 artistas brasileiros que se mudaram para fora do Brasil, né? Na verdade, foi um encontro, foi uma rede de correspondências que eu tive com esses artistas e foi às cegas mesmo. Porque 4 deles eu não conhecia, eu fui pesquisando esses artistas que se mudaram, né? Só uma eu conhecia previamente. Os demais eu não tinha contato. E aí eu escrevi para eles, né? Eu mandei uma correspondência, mandei um e-mail, fiquei me correspondendo e fiz um convite. E a ideia, por exemplo, eu tinha a ideia de trabalhar com eles onde houvesse um deslocamento, certo? De um objeto que ia ser criado a partir do aceite deles. Né? De um objeto, mas você ainda não sabia que objeto era esse. Esse desenho, na verdade, ele era uma imagem que eu não sabia ainda o que era. Então, o que eu fiz? Assim que eles aceitaram, né? Foi muito legal, porque, na verdade, você imagina, Denise, foi muito incrível. Tinha uma ordem do desejo muito maior, que falava mais alto. Porque eles aceitaram sem saber o que era. Ao chegar, ia desestabilizar a rotina, né? Ia chegar, na verdade, assim, algo intruso que eles iam ter que dar atenção. Né? O que a Ana Cristina propôs, explicitando para vocês, ela propôs para os artistas que ela ia mandar um objeto e que eles iam ter que interagir com esse objeto de alguma forma. Só que eles não sabiam o que eles iam receber, nem como, evidentemente, eles iriam interagir. E nem a própria Ana Cristina sabia ainda qual objeto era esse, né? Então, tudo começou com o mapa, né? Que você tudo isso é mostrado nesse caderninho aqui, ó, que está recheado aqui de inquietações, as inquietações da criação, Denise. São muitas inquietações mesmo, né? Claro. E inquietação enorme eu tive quando depois que eu estou aqui até tentando pensar aqui, né? Mas não dá. Quando eu ponteei cada lugar, né? De cada artista, começando aqui de mim, do Ceará, aí depois atravessando o oceano, chegando na Tunísia, depois indo para a França, Paris, Berlim, Oxford, na Inglaterra, atravessava de novo o oceano, ia para os Estados Unidos, em Chicago, e voltava para cá, para o Ceará. E aí, quando eu tracei essa linha, que na verdade essa linha, eu também já tinha esse pensamento de pensar essa linha elástica, porque era como se esse elástico tensionado alcançasse essas pessoas, alcançasse esses lugares.
Então, é uma linha. A viagem era toda feita através dessa linha. Então, eu estava assim, criando um mapa da viagem, né? Claro. Um mapa, o trabalho seria um mapa. E olha qual foi o desenho do meu mapa, Denise. Quando eu vi esse desenho, meu Deus do céu, eu precisei viajar, pensar na viagem, abstrair a questão da viagem, desse deslocamento, para ter um retorno para casa. Porque vestido, eu vi um vestido de um ombro só e rodado, né? Uhum. Entre o mar, o Oceano Atlântico. E aí, quando eu vi esse vestido, eu disse assim, meu Deus do céu, eu trabalho com isso todos os dias, desde as idade. Então, é como se fosse necessário, a linha ela fosse necessário ser construída para essa viagem, né? Aqui dá para ver bem o vestido, melhor do que até no outro mapa, né? E Como essa aqui são os artistas, né? São 5 artistas, incluindo você, naturalmente. e nada como o mar, né, o Denise, para falar um pouquinho das inquietações, tanto das aproximações, como aquilo que sai do nosso controle, né? Porque uma viagem dessa natureza, onde eu lancei mão, onde eu despachei, na verdade, né, esse objeto, né, juntamente, que o objeto ele tem 2 camadas. Ele não existe sem esse caderno. Na verdade, ele... Que foi o motivo, na verdade, que a gente acabou, quando eu estava fazendo a curadoria da arte com a palavra, quer dizer, na verdade, o caderno, para mim, era a coisa mais importante dentro da Unifor Plástica, ele realmente é o coração do projeto, né? E assim, como eu estava falando do mar, né? O mar, então, ele tem essa metáfora do deslocamento, né? Porque a gente lembra das grandes navegações, né? Porque o deslocamento, antes de ter deslocamento aéreo, só era deslocamento por mar, né? Então, você pensa naquilo que sai do seu controle, né? Então, era realmente daqui eu sairia do controle mesmo. Mas aqui você colocou uma referência aqui que é interessante. O corpo, né? Na verdade, existia um corpo ausente ali. Era uma metáfora de corpo que estava viajando. Né? E aí, eu vou um pouquinho aqui, Denise, para eu te falar um pouquinho, né, de cada artista. Então, chegou na Tunísia, recebido pela Lina Duchamp, né, que é uma artista incrível, artista que trabalha também com corpo e trabalha com pintura. Ela trabalha com várias linguagens. Depois, ela seguiu para Paris, foi recebida pelo artista Miro Soares, artista viajante. Depois, ele foi para Berlim, né? Aqui, esse de baixo, que está do meu lado esquerdo. A Nathalie, eu coloquei abaixo aqui, porque não coube ali em cima. Então, a Nathalie Fari, de Berlim. Depois, Lucas Dupan, que é um artista mineiro, que estava em Oxford na época. E depois a Laís Pontes, que é uma artista cearense e que ela atualmente está morando na Alemanha, mas nessa época ela estava morando em Chicago. E assim, é como eu te falei, eu fiquei muito surpresa com o desenho. E aí, como a gente sabe como é que é a criação, que tem as indas e vindas, né? Então, eu ver esse vestido, eu disse assim, não, vamos lá. A arte, ela tinha esse lugar do novo, da inventividade, o vestido já era o lugar mais comum, né? O lugar da minha real intimidade, né? E aí, eu escolhi a questão do procedimento, que é o procedimento texto, que era algo que realmente já faz parte do meu processo, da minha pesquisa há muito tempo, né? Você conhece até as minhas esculturas que eu com tiras elásticas. E aí, a partir desse procedimento de têxtil mesmo, e com a questão do elástico, que eu já ia fazer a materialidade de elástico, eu peguei as referências do mar, busquei tecidos que me trouxessem essas referências, e eu criei um guarda-corpo, né? Que eu chamei de casulo guarda-corpo. Né? O que eu utilizei?
Eu utilizei a questão da linha, do tecido, do corpo, né, como metáfora de corpo mesmo, a contenção e elasticidade, trabalhar o que fazia parte da minha pesquisa mesmo, porque, na verdade, a pesquisa era uma transição, na verdade, era um deslocamento da imobilidade para a mobilidade. Ou seja, né, a elasticidade ela ia fazer com que esse corpo se deslocasse. Né? O mar e a paisagem. Porque o vestido ele também não deixa de ser uma paisagem também. Né? Claro. O vestido mapa viajante e paisagem, né? E aí, eu até trouxe também, se tu puder voltar um pouquinho do Marulho, para a gente falar um pouquinho dessa metáfora de mar, né? Então, de deslocamento. Na verdade, o Cildo Meirelles, assim, eu acho que ele também entra muito nessa questão, né? Na questão do deslocamento e na questão do mar também, como essa questão. Então, quando você entra nessa instalação, você é convidado a percorrer esse pier que ele vai só até um determinado limite, né? Ele tem uma parada no meio de um mar de livros, né? Onde você só tem a linha do horizonte na frente. É linda essa instalação, maravilhosa. Uma instalação de áudio muito incrível, que é um coro de vozes, várias vozes, recitando, falando a palavra água em várias línguas, em vários idiomas. E, ao mesmo tempo, você não consegue distinguir, fica um ruído só. Então, é como se essas coisas fossem diluídas, né? Apesar de ter essa segregação, né, de culturas, de diferenças, coisas que a gente vive tanto, né? A gente vive nessa segregação das diferenças, as coisas binárias, ou é ou não é. Nesse trabalho, a gente consegue ver e ouvir algo que se dilui. São as línguas. E você trouxe para o seu vestido toda essa questão da água, né? Também. A água ela já faz parte também da minha poética, né? Antes do Oceano em Vestido, eu tive Enquanto Por Ali Discorria, que eu entrei dentro do mangue, né? Contra o Fluxo, que eu fui também para uma ponte descontinuada, assim como a do Cildo Meirelles. Acho que é por isso que eu tenho tanto afinidade com essa obra dele, porque o Enquanto Por Ele Discorria, eu percorria uma ponte que ela é descontinuada, ficava no meio do mar, e lá eu ficava em um tecido, como os tecidos estão, ele era como se fosse braços a encontrar esse mar, né? Era prolongamentos, na verdade. E enquanto você estava fazendo essa pesquisa toda, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, a quantidade de anotações que foram feitas nesse caderninho, né? Volta naquela imagem bem rapidinho dos dois, né? Porque aí, como eu te falei, eu não assumi de fato a imagem, não assumi de fato o desenho do vestido, do mapa que me foi revelado, né? E eu criei a cápsula Caseiro Guarda-Corpo. Quando eu adentrei a cápsula, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês verem. Eu fiz com a minha medida toda. Então, quando eu adentrei, eu tenho um assistente que trabalha comigo mesmo, assim, no meu dia a dia, em relação à criação de moda, né? E ela, assim que ela me viu essa forma, né, hermeticamente fechada, aí ela olhou para mim e disse assim: Ana, vem cá, eu não estou entendendo. Ela é muito sensível, ela não é muito ligada à arte, mas ela tem uma sensibilidade, assim, impressionante. E aí ela chegou, ela olhou e disse assim: Ana, vem cá, não vai viajar? Aí eu disse: vai. Como é que o casulo vai viajar se ele ainda não virou borboleta? Olha que maravilha isso! Foi assim, impressionante. Foi impressionante, Denise. Aí você viu que você tinha que fazer o vestido mesmo, né? Não, a foi borboleta, assim, né? Sabe os desvios da criação? Sabe quando você está assim, no caminho, de repente você chega, tem os embates da criação e você tem que virar à esquerda, né? Olhar. Eu acho que eu precisei olhar de novo para a forma e dizer: essa é a forma. Essa é a imagem. Esse é o desenho, esse é o mapa realmente da passagem, né? Da viagem, né? Essa linha que ia realmente fazer um caminho da viagem. E aí passa para a segunda, para outra imagem, para eu te contar uma coisa. Que é isso aqui. Essa? Pronto.
Aí eu fui criar a materialidade do tecido, né? O que eu fiz? Eu juntei 2 camadas, certo? É um verde piscina e um azul ultramarine, né? Que Eu vou também tem uma tirar um pouquinho os comentários só para a gente poder ver melhor um pouquinho. Ó, já, depois eu volto com os comentários. isso aqui, olha. Isso aqui, para você ver, ó, são 2 camadas de tecido, tecidos transparentes, que tem uma ironia aí, que o nome desse tecido é Volta ao Mundo. Volta ao mundo. O tecido Volta ao Volta ao Mundo, que é um nylon, né? Eu conheço, me lembro, tinha camisa Volta ao Mundo. É. E aí, elas são essas 2 camadas, que a primeira é um azul ultramarine, a segunda ela é um verde piscina, né? Então, ela tem uma referência como aquarela, você consegue ver o fundo, né? E aqui eu passo essa linha de costura, que ela cria uma camada, as camadas, elas se sobrepõem e ela cria esses trapeados, né? Então, é como se fosse pele e mar. Né? Eu criei uma Legal. pele e nessa pele, essa pele ela é como se fosse, como disse a Lina, essa elasticidade, ela era um abarcador de mundos. Né? Que legal. Foi assim que a Elina recebeu. Então, depois que eu realmente assumi, né, a revelação do mapa da viagem, o mapa da viagem, que realmente foi o objeto que era a minha ideia, a ideia de seguir o desenho do mapa, ele estava pronto para a viagem, junto com o seu caderno vermelho. Né? Ó, eu vou mostrar aqui, ó, gente, o que tem dentro desse caderninho. Ó. Esse caderninho é recheado de coisas. Aqui tem toda a escrita do processo, as inquietações, as dúvidas, as resoluções. Aqui eu faço a pesquisa de tecidos, né? E aí, inclusive, se alguém se interessar, todo o inventário do processo todo, da viagem, né? Esse aqui é o inventário. Legal. Ele está no repositório da UFC. Então, se alguém se interessar em conhecer toda a história e as Nos detalhes, né? Eu falo um pouquinho também dos meus trabalhos, falo da pesquisa, falo desde o início de tudo, entende? Assim, para fazer toda a ligação dessa linha, né? Agora, então o vestido foi viajar, porque o nosso tempo é curto, a gente precisa agilizar. Na verdade, como ele era uma rede de correspondência, e essa rede de correspondência depois ele mesmo também seguiu pelo correio. Né? Então, o feito seguiu para Tunísia. E chegou lá. Ó. Chegou no ponto, é como se eu dissesse, a imagem da linha elástica, né? Ela inicialmente traçada no mapa ganhou vida. Então foi uma alegria, Denise, porque passou 30 dias eu na incerteza. Porque, na verdade, quando ele seguiu pelo correio, corria todos os riscos de extravio, de tudo. Então, quando chegou, ganhou vida, uma alegria. Mas, na verdade, a vida já tinha desde o início, né? Desde, inclusive, do traçado do desenho. E aí, o que aconteceu foi que quando essa caixa chegou lá na Tunísia, quando ela foi abrir essa caixa, que ela se deparou com o vestido, ao lado dela estava uma senhora tunisiana chamada Habiba. E quando ela ficou muito impressionada, ela começou a ler a carta e colocou, você vê que ela colocou o vestido em cima da cama, e a Habiba ficou olhando, super impressionada com o vestido, né? Ela realmente, o que é isso? Foi ver. E a Lina, muito atenta, ela vai seguindo os acontecimentos. E o oceano vestido é poroso, né? Eu acho que chamou. Tem toda a porosidade que foi de encontro com o sentimento de Alina, que tem a ver com a estrangeiridade, né? Tem a ver com viver no estrangeiro. E ela encontrou nesse a possibilidade, vendo o interesse de Habiba
né, o olhar de Habiba atento pelo vestido, ela olhou para Habiba e disse: Habiba, você portaria esse vestido? Aí ela falou: eu? Você quer experimentar esse vestido? Aí ela: eu? Aí ela disse assim: eu faço, eu quero, mas eu só não posso tirar meu lenço. Você imagina, são muitas diferenças de cultura, a rigidez mesmo, né, da mulher árabe. Então, o Eu vou vestido tentar mostrar para vocês o vídeo aqui. Nós vamos ter que fazer uma mudança aqui. Vocês vão ter que esperar um pouquinho, porque é tudo complicado aqui, ó. mas, Pronto. mas que Aí, legal, tu tem toda essa tecnologia, né, Denise, de mostrar as imagens. olha, vamos ver aqui agora como é que nós nos saímos aqui, ó. Tá muito expert. Assim que a Lina viu, ela pegou no vestido e disse: ele foi, né? Onde não vê fronteiras. Então, já houve aí uma da quebra do paradigma dela. Quando a Lina, né, vai adentrar o vestido, houve um encontro de pele também. Uhum. Eu acho a coisa mais linda esse vídeo. Ó, então, ele foi esse espaço possível do encontro, né? Eu acho lindo que ela ficou ele com o lenço, né? Uhum. Cada artista anfitrião, né, ficou assim na faixa de uns 20 dias de experiência contínua, né? Você imagina como foi esse movimento, né? É lindo esse vídeo. E E a aí, música é maravilhosa. Eu abaixei um pouquinho outra para poder questão te ouvir. importante que eu queria falar é como foi que eu combinei com cada artista, né? Eles iam movimentar a viagem, né? Então, chegou primeiro na Alina, e a Alina ia fazer a interferência, né? Ele ia ter as intervenções, as intervenções que ela fosse fazer, e ia registrar no caderno tudo, contar como diário de viagem mesmo. E depois ela enviava para o artista seguinte, que não estava acompanhando o que estava acontecendo com o vestido, né? Com as experiências, não estava acompanhando a experiência da Alina. É isso que é interessante, as pessoas entenderem. Quer dizer, que tenho, você, na verdade... referência tem um jogo, né? O jogo surrealista, né? Do André Breton, que é o Cadaversky, que também é uma correspondência, que é essa correspondência que também sofre a intervenção do artista e passa para o seguinte, sofre a intervenção e vai aumentando a bagagem, né, da caixa. Exatamente. Desculpa te interromper um minutinho, mas eu acho muito interessante essa relação. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque tem a ver com a arte postal, que foi uma coisa muito em voga nos anos 70, que os artistas eles todos trocavam arte por correspondência, e foi um momento fertilíssimo para o Brasil, um momento que a gente tinha a Regina Silveira, que se estabeleceram conexões da arte brasileira com a arte latino-americana incríveis, né? Então, a arte postal é uma coisa que ela tem, né? Essa coisa da carta, da troca, né? Mas o que eu acho muito interessante nessa experiência sua é essa coisa da pessoa não saber o que vem, né? Nem o que ela está esperando. Era
Isso foi pré-estabelecido nas correspondências, né, iniciais. Tinha que ter esse Uhum. cenário, né, de não manter essa relação para poder ele chegar movido com esses contágios, né, e até mesmo pela sensibilidade do artista seguinte, perceber como é que ele estava e ir ampliando essa rede assim, de experiências. Mas aí eu também me lembro, você falando dos anos 70, né, as cartas de Lígia e Hélio, né? É. Nesse período Correspondência é uma coisa maravilhosa, né? A gente descobre coisas sensacionais. no mundo, né? E Hélio aqui, eles mantinham essa correspondência e aquele livro que é fantástico, que inclusive eu estou lendo agora nessa fase de quarentena, muito bacana. Enfim, partiu para Paris. Aí foi para Paris, chegou em Paris, e aí então a gente tem a experiência parisiense. Eu estou aqui Exato. meio controlando o tempo, Ana Cristina, para a gente poder contar a experiência toda, tá? Pronto. Então tá. Ele partiu para Paris e em Paris o Miro, como artista viajante, ele incluiu o vestido, né? Que tem esse segundo mapa, porque esse aí é um lenço de Habiba, que Isso Habiba é muito importante, gente. O lenço que a Habiba estava usando foi junto com o vestido de Tunis para Paris. Eu acho isso assim emblemático, né? exatamente. E aí ele colocou em 5 pontos. Ele mora em Boulevard de La Chapelle e no bairro 18, né? E lá é um lugar que tem também muitos imigrantes, muitas culturas, e tem um costume também de deixar roupas na rua, que na verdade ele correu o risco, Oceano e Vestido correu o risco, que podia alguém pensar que essa roupa estava exposta para ser Uhum. pegue, né? Mas ele estava atento, acompanhando esse processo, né? Um processo de pertencimento, né? Que também sofreu uma invisibilidade, porque quando a gente pertence, a gente às vezes não é percebido, então foi por isso que talvez ninguém pegou. Mas foi incrível. Ele fez planos fixos e quando ficou na observação, né? Então ele foi realmente inserido na paisagem. Ele fez 4 lugares. Olha, gente, Quatro aqui tem lugares. dois É um lugares e aqui longo, mais 2 lugares, né? isso, é um vídeo longo, um vídeo de duração. E aí foi uma relação muito, muito assim de, relação de hóspede anfitrião mesmo, né? Foi assim, uma experiência Uhum. de vivência na cidade, né? Da vivência no lugar, vivência no cotidiano dele. Então Aí você eu imagina adorei quando foi família para Berlim, para que Berlim, não, eu achei maravilhoso, porque a Nathalie, Ana Cristina me contou que a artista fez uma, como é que se diz, uma adaptação, né? Ela colocou, deixou, ela quis que o vestido descansasse, e aí ela colocou essa rede cearense, quase que para o vestido fazer ali uma quarentena, quase, né? nossa, isso. Ótima, ótima relação que você fez. Mas a Nathalie quis ter uma experiência muito íntima, né? Então ela queria que ele ficasse bastante à vontade. E aí ela fez um ritual de passagem, a Nathalie. Uhum. Nathalie levou o vestido para uma piscina pública. Um lugar que é um entre lugar da cidade, né? Na verdade, é um lugar que as pessoas passam, entram, atravessam a piscina e passam. Então, a ideia dela foi pensar em ritual de passagem, né? Então, Eu vou tentar passar o vídeo aqui para ah, vocês. Vamos lá, que é aquela ótimo, coisa mais difícil de fazer. Espera aí. é ótimo porque a gente vê o movimento sinuoso dela, né? Que é esse Espera movimento, aí, que é como isso se aqui é, teve é ataque complicado o negócio, igual. minha filha. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, pronto. Agora eu vou conseguir mostrar o vídeo para vocês. É que aqui é uma operação complexa aqui. Mas eu vou ligar aqui e agora vocês vão poder ver o vídeo. Precisa aumentar o som. É um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. É na horizontal, na horizontal, na horizontal. Coloca na horizontal.
vê como o tempo mata, né? Nesse ritual, onde se mistura aí nessa água, Pronto, desculpa a barulheira, mas é assim complicado o negócio. Deu para vocês verem o vídeo? Pronto. bom. Então, depois desse ritual de passagem, né, ele seguiu para Oxford. E Oxford estava inundado, foi no final do ano, estava encharcado. E a paisagem, ela era outra. Por exemplo, isso aí é um campo, e esse campo virou um charco. E ele reuniu 3 passageiros. Ele como passageiro, né? Uhum. O vestido e a paisagem, né? E ele tratou também a questão de ilha, né? O vestido como essa ilha. Porque se você vê no mapa do oceano, né? Ele é como se fosse uma ilha, né? Ele Uhum. você pensa numa ilha ficcional, porque no tamanho do mar ela cobre todo, né? Então, Uhum. que ali é criada uma ficção. Então, você vê como a escrita, né, ela permeia o trabalho, né? Toda É. essa questão. É E aí, linda essa imagem, né? Eu acho uma imagem maravilhosa. Nossa, tem uma e aí força. muitas E é curioso essa coisa de voltar para a água, né? Sempre a isso, água voltando, né? exatamente. Ela é, Ótimo. eu assim, eu tive assim uma experiência muito particular. É como se ele é como se ele esse corpo ausente conseguisse se transportar para isso, entende assim? Aham. Então, eu vejo esse trabalho, Ana, como um trabalho para esses tempos de pandemia, porque olha só que interessante, ele propõe a você vivenciar uma obra de arte. Então, Ele você recebe uma obra de arte, você vive com ela e você, a partir dela, você produz uma outra obra de arte. Então, na verdade, o resultado do trabalho é uma instalação com o vestido, com o caderno, todas essas experiências relatadas, né? E mais todos esses resultados, todas essas outras obras de arte, né? Porque esse vídeo é lindo, esse todos eles aqui é lindo, o da Habib é lindo. Então a gente tem toda uma vivência, né? Maravilhosa dessas outras experiências, né? isso, essa experiência que movimenta, né? Movimentou toda a linha. E Ah, aí é pela ausência que o vestido se sustenta e se torna maleável, né? Dobrando, aham. desdobrando. Imagine, cada um, ele dobra, desdobra, chega no outro, sendo dançado na língua árabe, traduzido misafé. Misafé Mergulhado na água, né? Na água da piscina, depois na água da lama. é passageiro em árabe, misafé. Traduzido em misafé, sendo exposto no Boulevard de La Chapelle, em um bairro que possui muitas pessoas, também de origem árabe e africanas, né? Uhum. Mergulhou na piscina em Mitte, em Berlim, até que, enfim, ele repousa temporariamente em um charco em Oxford. E aí nesse tempo, nesse período, a Laís se desculpa e me escreve, né? Se corresponde comigo e fala que infelizmente ela não é possível recebê-lo. E aí no meio Uhum. como o processo, todo processo ele pode sofrer Claro. alterações, mudanças, Uhum. é um processo. E aí de Oxford ele volta para Fortaleza, né? Nessa caixa aí contagiada de experiências, de histórias, né? De relações íntimas, relações de A gente tem o corpo, vestido, o lenço da Rabiba, o o anel da caderno, Rainha, tem um tem o anel anel, um broche, né? Que a Rabiba colocou e também. eu achei lindo a carta quando ele voltou, né? A carta que o Lucas Dupan escreveu, eu achei muito incrível. Que ele disse assim: Querida Ana,
assim como o elástico, que quando tensionado cria novas formas e armazena a energia, do ato para poder retornar à sua forma inicial, é chegada a hora do pacote retornar ao ponto de partida. Ah, eu estou Ah, lendo, que estou lindo! voltando o tempo, estou aqui todo. Envio a caixa da mesma forma que a recebi, porém, adicionado minhas anotações e imagens. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Fico ao aguardo de possíveis desdobramentos. E aqui estão, eles todos Você tiverem tem que mandar a live para eles todos, hein? todos. Convidei a Lina, Miro, Nathalie, Lucas, então todos estão. E Laís esteve presente na ausência. Porque se não fosse ela, eu não teria a imagem, eu não teria o desenho do vestido. Do vestido. Então, não, Todos tiveram a sua parte, né? então Na história. das suas passagens tem a presença de todos. Todos. Foi um trabalho de colaboração à distância. E eu acho que essa relação que você fez agora com esse momento de isolamento nos mostra que é possível, né? A gente encontrar formas de encontro. Eu acho uma forma perfeita. E foi incrível, porque quando eu comecei a pensar nessa coisa da pandemia, eu pensei assim: nossa, a gente vai precisar voltar para a arte postal. Quando eu pensei nisso, a gente vai precisar voltar para a arte postal, eu pensei no seu trabalho, porque é uma arte postal reloaded, né? Uma arte postal que tem uma outra pegada, né? Uma outra coisa, né? Ainda dá tempo, Ana, da gente falar um pouquinho sobre essas relações que você estabeleceu entre o... Eu trouxe como referências incríveis dois artistas cearenses, Léo Nilson, né? Que é com esse vestido, que é vestido como metáfora de cor, onde também a palavra está inserida no trabalho, como está em toda a Ela está poética bordada na bainha da calça, que é tão pequenininha assim, não dá para ver. Né? Uma linha, que é uma relação que foi crucial nesse trabalho. Deixa eu te mostrar o lado contrário do legal. vestido, né? Porque ele fica aparecendo essa parte, mas aqui ele tem todo um caminho de uma linha, né? Léo Nilson, ele bordava essas palavras, né? Ele bordava toda a intimidade. O trabalho de Léo Nilson é autobiográfico de uma forma muito, muito, muito linda, muito carinhosa, muito, muito forte. E, ao mesmo tempo, ele é muito cearense. Foi muito engraçado quando eu fiz a Unifor Plástica, que eu comecei a mostrar o trabalho para todo mundo, dos artistas, dos vários artistas. Aí algumas pessoas me falaram, nossa, esse trabalho parece com o trabalho do Leonilson. Falei, não, não é assim. É assim, o trabalho do Leonilson, ele está nesse lugar, que é um lugar do Ceará, né? Lógico que cada artista, né, trabalhou de um jeito diferente. Aqui a gente tem o Efraim, né? Tem uma história com os bordados, com a materialidade têxtil, né? Tem uma uma história que permeia a história do Ceará. Assim como também tem uma referência também familiar, né, relacionada a isso. Tem toda uma coisa que essa coisa da palavra que vem do cordel, da história que é contada, tem um imaginário cearense que é muito interessante e que mesmo num trabalho como o seu, que é um trabalho muito mais internacional, mas ele, assim como o do Leonilson, mas ele está permeado. Isso que é lindo, né? É você ter o trabalho, o teu artista, quando ele se deixa permear pelas influências do cotidiano dele, do mundo que ele habita, mas transforma isso numa coisa internacional, uma coisa que alcança todo mundo.
da vestimenta, né? A vestimenta como metáfora de corpo, né? E aí, claro. outro corpo aí nas mariposas, de Efraim de Almeida, né? Outro cearense, outro artista que eu admiro muito. Ah, ele é E maravilhoso. Também relação, ele adoro. trouxe mariposas e tem a relação com com a borboleta, né? Com o casulo, né? Com esse casulo, com essa experiência mesmo íntima de casulo que chega no momento da viagem. E você Volta fez um para segundo tecido, né? Depois que isso. voltou, você fez uma segunda experiência, né? O Oceano e Vestido não deu conta eu precisava esticar mais. Então ele foi para Portugal, né? Ele foi para a Alemanha, foi para a França. E antes disso, ele recebeu toda a referência do nosso mar, né? Do nosso mar. Então ele se incorporou de mar e levou tudo que aqui, se você vê nesses espaços, né? Nesses drapeados, ele Uhum. leva a essência do mar. Ele leva grão de Ah, areia, ele leva pedrinhas, porque ele ficou, ele sofreu um processo de imersão no mar, né? Junto com o corpo. Então tem toda a metáfora de corpo mais expandida, né? Para alcançar mais lugares. aham. Foi mar tecido. Mar... Olha, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês que a gente tem 5 minutinhos, Pronto. então a E aí gente não vai depois, poder esticar muito, mas depois você fez uma outra experiência interessante com um tecido similar, né? é o Mas mesmo aí tecido, tem. é o mesmo tecido, mas são 3 camadas. Tem uma Uhum. camada do amarelo, um marrom e o vermelho, que são 3 camadas. O amarelo, o vermelho no meio, algumas partes e o marrom. E esse trabalho eu voltei aquela questão de você viajar o mundo e voltar para casa. Sertão Uhum. Fora é o nome como o mar era chamado na época da colonização, que é esse lugar deserto, esse lugar inabitável, que ninguém tinha chegado ainda, né? Então, você imagina que quando primeiro colonizador, né, que chegou no Ceará, o mar, ele deu o nome de Sertão de Fora, né, que vem de desertão. E aí, Sertão de Fora, ele vai ganhando camadas afetivas. Ele já também viajou o mundo para vários lugares, ele foi também para a Alemanha, foi para a França, ele teve uma exposição aqui no CCBNB, no Centro Cultural Banco do Nordeste, foi com a curadoria da Jaqueline Medeiros. E aí Uhum. para a França para uma exposição, e lá na França eu busquei referências também de que tem do Ceará, o que tem do Nordeste, do sertão aqui. E lá também tem uma colônia de jumentos, né? Então eu busquei essa colônia, fui nessa fazenda e eu estendi o sertão de fora no campo e foi impressionante. Aí eu vi o vídeo é maravilhoso, não dá tempo da gente passar Os hoje, jumentos mas é maravilhoso. ficaram super familiarizados. E aí, depois de uma outra exposição, ele seguiu para Belém, que isso aí foi uma exposição em Belém do Pará. E Uhum. lá tinham várias florzinhas. E quando eu fechei quando eu dobrei, aquela coisa do mar que se dobra, né? Então, quando eu Uhum. dobrei o mar, foram algumas flores lá da França, da Provence. E Que aí, o que eu máximo. quando eu cheguei em Belém, eu completei essas flores, eu criei esse campo, né? Eu criei Uhum. uma paisagem, ele tem uma relação muito forte com a paisagem, é como se fosse um deslocamento dessa paisagem, que se deslocou e se acrescentou, né? Porque eu acrescentei a ele outra camada. Então, ele vai ganhando essas camadas afetivas. E aí eu Uhum. fui no Ver o Peso e lá eu adquiri essas florzinhas lá próprias, então ele ganhou mais essa camada. Muito lindo. Eu queria ler só, eu sou muito ligada com a palavra, como você sabe, Claro. né? E Uhum. agora nesse período de quarentena, eu fui realmente muito mexida. Eu tive Covid, então acho que muitas pessoas que estão aqui sabem, né? Perdi pessoas muito queridas. Então, assim, estou passando por uma fase que eu acho que é de reordenação também. E a escrita está Uhum. cada vez mais forte na minha vida. E aí eu queria terminar com a frase de José Saramago, que eu acho muito peculiar e própria dessa nossa conversa.
que é dizendo assim: é necessário sair da ilha para ver a ilha. Nos vemos se sairmos de nós. Eu acho que Oceano Investido foi isso. É isso. É a questão dessa imagem que a gente tem do casulo e da borboleta, né? Então, é necessário daqui do casulo, né? Para nos ver a partir da distância, né? A partir do outro, a partir desse encontro com o outro, né? E aí... Gente, olha, eu adorei, Ana. Muito obrigada pela presença. Foi maravilhoso, acho que para todo mundo poder entender o trabalho todo na complexidade dele, que é tão interessante quando a gente vai nos meandros. E um dia eu ainda quero sentar com esse caderninho na mão e ler ele. Quando eu conseguir voltar para Fortaleza, né, quando acabar essa pandemia, eu vou voltar para lá para encontrar todos os amigos, aí eu vou ler o seu caderninho. E tá se você bem? quiser ler, quem quiser ler, está lá no repositório. Oceano Investido, Tessituras da Distância. É só chegar lá e a possibilidade de acompanhar. Muito Maravilha. obrigada. Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo pela presença. E, dia 15, 19 horas, Ula Pansete e eu conversamos sobre Pansete. Tá bom? Todos, estou vendo aqui Verônica, estou vendo aqui Tânia, estou vendo aqui Geórgia, Lina, Ana. Nossa, obrigada por todo mundo. Ai, gente, um beijo para todo mundo e muito obrigada. Tchau. Beijo, tudo de bom.